Só ok, Eduardo. Fabiano. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo itauense, após conferido o quórum, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço ao vereador Roberto Vieira para que faça a oração da noite. Peço ao meu Deus que tire um pouco de maldade do ser humano. Peço a Deus que conforte esses corações e leve a eles vontade de ajudar ao próximo, vontade de querer o bem, vontade de fazer o bem. Que nessa noite, essas pessoas que vivem no caminho maléfico, que vivem no caminho maldoso, com intenções maldosas, que elas possam pensar um pouco, se redimir e tentar fazer alguma coisa que sirva nessa vida. Pois todos nós temos um propósito, e eu creio que é do lado do bem. Que Deus nos abençoe. As atas das sessões anteriores estão em votação, aprovadas por unanimidade. Peço ao secretário da mesa, vereador Giovan dos Santos, para que faça a leitura de matérias. Boa noite a todos. Mensagem, a proposta de emenda à Lei Orgânica de número 1 e 2 de 2021. Prezados senhores, vimos apresentar a este egrégio plenário as seguintes matérias. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2021, que modifica dispositivo que menciona na Lei Orgânica Municipal, que trata do número de vereadores no Poder Legislativo de Itaú de Minas, e a proposta de emenda à Lei Orgânica de número 1 de 2021, que modifica e suprime dispositivos que menciona na Lei Orgânica Municipal, restabelecendo a redação anterior, que trata dos subsídios dos agentes políticos no âmbito do município de Itaú de Minas e da outras providências. Em relação à PEC número 1, que trata do número de vereadores nessa Câmara Municipal, a alteração se faz necessária para restabelecer uma maior representatividade da comunidade nessa Casa de Leis através da fixação de 9 vagas. Já a PEC de número 2 permitirá remunerar os edis na próxima legislatura com a importância da função que o cargo de vereador desempenha perante a comunidade. Assim, colocamos sob apreciação de vossas senhorias as matérias supracitadas. Indicação de número 125 de 2021. Pede providências no cruzamento da rua João Kirchner com a rua Rodrigues Amorim. Senhora Presidente, o vereador que essa subscreve indica providências de natureza urgente a seguinte questão: que seja estudada a viabilidade de construção de uma semi-rotatória no cruzamento da rua João Kirchner com a rua Rodrigues de Amorim, imediações da Praça da Margem da Linha, bem como a construção de 2 redutores de velocidade na rua João Kirchner, um antes e outra depois da referida rotatória a ser construída, se assim for cabível a obra aqui solicitada. Justificativa. A rua João Kirchner é atualmente uma das vias mais movimentadas de nossa cidade, pois interliga o centro à Avenida da Liberdade e a muitos bairros deste lado da cidade. Com o grande aumento no fluxo de trânsito, este trecho ficou muito perigoso. Os veículos desenvolvem alta velocidade nesta via pública, o que coloca em risco a vida de muitas pessoas, especialmente no cruzamento com a rua Rodrigues Amorim
e no acesso à Avenida da Liberdade. A situação é mais crítica nos fins de semana, quando a frequência dos bares e lanchonetes localizados na avenida fica bem acentuada e o tráfego de veículos fica muito perigoso. Assim, sugerimos uma rotatória ou semi-rotatória no local e ainda mais 2 redutores de velocidades abaixo dessa obra para oferecermos mais segurança tanto para motoristas como para os pedestres que por ali transitam. Sala das Sessões, em 22 de novembro de 2021, vereador Giovan dos Santos. Indicação de número 126 de 2021. O vereador que a subscreve indica providências de natureza urgente a seguinte questão: seja dada a devida manutenção ao corrimão de acesso ao coreto municipal. Justificativa: o referido corrimão está com um dos lados praticamente solto, criando risco imediato de acidentes, vez que, ao se apoiar nele, a pessoa não encontrará segurança. O perigo é real e precisa urgente ser afastado através da manutenção, visto que essa omissão poderá, se concretizada, acarretar problemas para a administração no caso de acidentes. Pede-se igualmente que, quando feita a manutenção, seja passada uma tinta no corrimão, pois ele se acha sem essa proteção. E esta faz com que a sua vida útil seja prolongada, sem contar que é uma forma de embelezamento de um espaço público. Para tanto, contamos com a habitual deferência e zelo do Poder Executivo na presente demanda. Sala das Sessões, em 22 de novembro de 2021, vereador Davi Souza. Indicação de número 127 de 2021. A vereadora que esta subscreve apresenta ao plenário indicação ao Executivo solicitando urgentemente a seguinte providência: que sejam contratados 2 estagiários para auxiliar nos trabalhos do setor de engenharia da Prefeitura Municipal. Justificativa: em visita ao referido setor, podemos perceber que o fluxo de trabalho desta área é muito grande e que muitas atividades que os engenheiros atualmente desempenham poderiam ser realizadas por estagiários dos cursos de engenharia ou arquitetura. Desta forma, o andamento de análise e confecção de projetos correria de modo mais ágil e rápido, beneficiando assim todos os cidadãos que precisam desse serviço. Sala das Sessões, em 19 de novembro de 2021, vereadora Cláudia Calixto Simão Fonseca. Indicação de número 128 de 2021. A vereadora que esta subscreve indica à mesa dessa casa providências junto ao Executivo Municipal no sentido de contratar um médico ginecologista para atendimento na rede municipal de saúde. Justificativa: tal pedido visa atender a população que necessita de um médico ginecológico e principalmente para as pessoas que não têm condições de pagarem a consulta. Sala das Sessões, em 22 de novembro de 2021, vereadora Maria Helena Faria Fraga. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei de número 46 de 2021, que altera a Lei Municipal 1125, de 20 de maio de 2021, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2022. Relatora é a vereadora Maria Helena Faria Fraga. A alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias tem como finalidade a sua adequação para a elaboração do PPA, Plano Plurianual 2022 a 2025. Didaticamente falando, não se trata de alteração, mas de inserção dos quadros que são elaborados junto ao PPA. Assim, estes anexos a cada quadriênio são encaminhados após os estudos para a elaboração do PPA, posto que deverão estar compatibilizados com as metas e programas ali estabelecidos. Sou pela aprovação, é o meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Sessões, em 28 de outubro de 2021, vereadora Maria Helena Faria Fraga, relatora. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Matéria: projeto de lei de número 47 de 2021, que autoriza a concessão de subvenções, auxílios financeiros, auxílios e contribuições no exercício de 2022 e da outras providências. Relator é o vereador Fabiano Gomes de Lima. O referido projeto de lei contemplou
os mesmos beneficiários e parceiros, sendo acrescentada somente a instituição Associação Luz do Servir, que até o presente momento veio a atender os requisitos da LDO 2022. Quanto aos repasses a entidades do setor privado, alguns valores foram alterados numa média de 8,5% e outros mantidos os valores. Sou pela aprovação, é o meu parecer, salvo melhor juízo, sala das sessões em 28 de outubro de 2021, vereador Fabiano Gomes de Lima, relator. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. O projeto de lei de número 48 de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022 a 2025. Relatora é a vereadora Maria Helena Faria Fraga. O referido projeto de lei vistas ao cumprimento de nosso programa de governo. Vem a estabelecer os projetos e os programas a serem executados ao longo de 4 anos, definindo os objetivos e metas da ação pública. O plano plurianual, PPA, com um instrumento de planejamento governamental de médio prazo, está previsto no artigo 165 da Constituição Federal, que estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública, organizado em programas, estruturado em ações que resultem em bens e serviços para a comunidade no período de 4 anos. Sou pela aprovação, é o meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das sessões em 28 de outubro de 2021, vereadora Maria Helena Faria Fraga, relatora. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Emendas impositivas. Relatora é a vereadora Maria Helena Faria Fraga. Proposições de emendas de número 1 e 2 ao projeto de lei de número 49 de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itaú de Minas para o exercício financeiro de 2022. Observado pelo prisma da legalidade e constitucionalidade, as matérias estão aptas para ser deliberadas. A comissão recebeu duas emendas parlamentares impositivas em tempo hábil e todas respeitaram os limites impostos pela Lei Orgânica Municipal. Todas as propostas são oportunas e atendem às diferentes necessidades das áreas de saúde, cirurgias eletivas e saúde animal, assistência social, chame, APAE, terceira idade, AVCC, ABIMA, AVCC, esporte e para custeio de transporte de estudantes. Sou pela aprovação, é o parecer, salvo melhor juízo. Sala das comissões, em 28 de outubro de 2021, relatora Maria Helena Faria Fraga. As propostas de emendas à Lei Orgânica Municipal número 0102/2021 estão aptas a receberem emendas no prazo de 10 dias, findo que ficam as matérias remetidas à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para emissão de pareceres. Ordem do dia. Já conferido o quórum. Coloca em primeira discussão global os seguintes projetos de lei orçamentárias e respectivas emendas impositivas, 01 e 02. Projeto de lei número 46, altera a lei número 1125, de 20 de maio de 2021, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, que dispõe as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2022. Altera a LDO para 2022. Projeto de Lei 47. Autoriza a concessão de subvenções, auxílios e contribuições no exercício de 2022 e dá outras providências. Lei das subvenções para 2022. Projeto de Lei número 48, dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022/2025, trata do PPA. E o projeto de lei número 49, estima a receita fixa as despesas do município de Itaú de Minas, Minas Gerais, para o exercício de 2022.
Coloco em única votação a proposição de emenda impositiva em conjunto número 01/2021 ao projeto de lei número 49. Aprovada por unanimidade. Coloco em única votação a proposição de emenda número 02/2021. Roberto Vieira. Aprovada por unanimidade. Coloco em primeira votação o projeto de lei de número 46, alterada a LDO. Aprovada por unanimidade. Coloco em primeira votação o projeto de lei de número 47, subvenções. Aprovada por unanimidade. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 48, PPA. Aprovada por unanimidade. Coloco em primeira votação o projeto de lei de número 49, orçamento.
Aprovada por unanimidade. Com o uso da palavra, o vereador Roberto Gonçalves Vieira. Cumprimento a senhora presidente, em seu nome, os demais vereadores, cumprimento aos funcionários da casa e a todos que estão nos assistindo. Acredito que hoje até um pouquinho mais do que o normal, e desejo uma boa noite para todos. Vou começar referente ao projeto que está entrando na casa, para voltarmos para 9 vereadores. Quero dizer que sempre fui contra a essa redução. Como hoje 6 vereadores assinaram o projeto, dizendo na falta da representatividade e na dificuldade dos trabalhos da casa mediante a redução do quadro de vereadores. Sempre disse aqui que não é o vereador que aumenta o gasto da Câmara Municipal, ao contrário, é o vereador que pode diminuir o gasto da Câmara Municipal. E referente, até vi aqui nas redes sociais, né, é um amigo aí, um ex-vizinho, não sei se ele me tem como amigo, mas fui vizinho dele há muitos anos, o Márcio, né, Márcio? Você chutou aí um palpite, mas ninguém deve ter apostado com você, não. Então, eu imagino que o senhor acertou. Agora, da minha parte, eu quero só deixar bem claro que, da minha parte, eu sempre fui contra a redução do número de vereadores. Mas eu ainda posso dizer o tanto que dificulta o trabalho legislativo com menos vereadores. Agora eu quero fazer um apelo aos demais vereadores. Não adianta nada a gente fazer um projeto desse, né, como dizemos, para melhorar a representação, para melhorarmos os trabalhos e mantermos um monopólio, né, dentro da casa. Então, olha, gente, eu acho que todo brasileiro, todo cidadão itauense sonha com uma política realmente democrática e imparcial. Sonha. E nunca é tarde. Eu estou um político hoje, mas com esse mesmo sonho. Eu acho que o povo deveria participar mais para enxergar realmente mais tudo o que acontece no âmbito político. Quando a crítica, ela é construtiva, sim, mas a crítica com verdades, né? E os elogios também é muito construtivo, desde que não seja elogios a políticos de estimação. Elogios também têm que ser verdadeiros, por atos verdadeiros, justos. Eu quero falar aqui do menino que já esteve aqui, nós já falamos aqui, teve o problema aí a respeito do alimento dele, né? Só também aqui, deixando aqui a brecha para o nobre vereador responder depois, que ele sempre responde depois de mim, eu não posso falar nada, né? Mas o Gersim esteve aqui reclamando que o vereador Davi falou no nome dele e tudo mais, e o vereador defendeu aqui e falou que escutou do celular do ex-prefeito, e eu tenho uma gravação,
né, do ex-prefeito com o Gersim, que eu sim peguei do celular do Gersim. Aí eu falo e provo. Do vice-prefeito falando que é mentira do Davi, do vereador Davi. Agora, depois a gente precisa saber, né, Gersim, quem que é o mentiroso? Agora, falando do seu filho, o que mais importa aqui, gente, eu convido a todo ser humano aqui do Itaú, a cada cidadão, que faça uma visita a esse menino, a situação que esse menino vive, que ele passa. Ele usa uma sonda para alimento, introduzida, né, no nariz, que ele novo e ele incomoda. Se ele fica ali incomodado, ele tira essa sonda. E essa sonda só é colocada em Passos. Colocaram aqui uma vez, foi para o pulmão, deu o maior problema. Então só é colocada na Santa Casa. Gente, esse menino fica amarrado, para não poder tirar essa sonda, porque se ele tirar, ele não consegue alimentar. Eu não vou falar muito detalhe, não, porque é até triste até de expor os detalhes. Olha, gente, não é só administração, não. O povo também, nós itauenses, acho que nós tínhamos a obrigação de enxergar um problema desse e tentar ajudar. A cirurgia para ele colocar essa sonda em outro lugar, para ele alimentar sem precisar ser mantido amarrado, através do governo, né, da administração, do governo e tudo mais, chegar lá e dizer, ó, tem que entrar na justiça. Ô, gente, faço esse convite. Faço convite ao vereador Davi. Vai lá visitar o filho dele, em vez de ficar esse aí de, né, sei lá quem que é o mentiroso. Vai lá visitar o filho dele, para ver. O filho que o senhor falou, que o Norival nunca iria virar as costas. Quem aqui no Itaú pensa nisso? Vai visitar o filho dele. Eu quero falar agora do transporte. Primeiramente, quero agradecer a várias pessoas dentro do setor de educação que nos recebeu bem, que nos atendeu bem, a esse transporte que nós estamos fazendo do São Lucas e do Progresso para as escolas, a creche de Itaú de Minas. Lembrando que a prefeitura soltou uma nota, realidade, que a prefeitura não é obrigada a dar o ônibus. Hora nenhuma eu falei que era. Hora nenhuma. Eu simplesmente falei que é judiar dessas crianças. Sair do São Lucas para vir aqui, com chuva, com sol, às vezes com a mãe, com algum problema de saúde, alguma coisa. Então, eu tentei amenizar esse problema. E venho aqui parabenizar. Eu vou trazer até o nome, se a pessoa me permitir, eu peço permissão, porque é para elogiar. Porque se fosse para falar mal, eu não preciso pedir permissão, não. Eu tenho esse direito aqui, como fiscal e defensor do que acontece aqui no Itaú. Mas agradecer, teve escola que ligou para a gente, olha, Roberto, nós temos uma criança aqui, que nós estamos até arrumando um jeito, paga até mototáxi para ela vir, e não tem condição dela vir, tal, tem jeito de você colocar essa criança, trazer para nós, que beleza.
Esse sim é o papel de uma educadora. Parabéns. Você vê que nós estamos pegando. Teve outra criança lá no Maria Parreira, que também precisou, não é a rota, mas nós está dando um jeitinho, passa por lá, né, e está levando essa criança. Que satisfação essas mães estão. Todas as crianças que nós estamos ajudando a transportar, dar uma carona, todas têm autorização da mãe. Todas. Vocês acham que a gente ia pegar a criança na marra lá e levar para a escola? Todas. E a maioria das escolas estão nos recebendo muito bem. Parabéns a todos esses educadores. Agora, hoje, eu tive a tristeza de uma mãe me ligar por uma mensagem colocada num grupo de WhatsApp, colocando que a escola Jorge Oliva, é Jorge Oliva, a última lá, né? Eu perco até é Jorge Oliva da saída, né? Da diretora Tereza Cristina, da senhora Tereza Cristina, colocar uma mensagem no grupo falando para as mães que a escola não tem responsabilidade com esse transporte, que ele não é um transporte público. Normal, tá certo? Tá. Eu fui aí perguntar para a senhora, qual foi a intenção da senhora? Porque uma nota dessa, a senhora como diretora, não é possível que não tinha outros afazeres aí, alguma nota importante, porque isso todo mundo sabe. Ou será que se eu der uma carona, faz uma nota lá que se alguém der alguma carona para alguma criança, a escola não é responsável? Lógico que não é. Pessoal que vai estudar em Passos, que aluga van, a faculdade fez uma nota para vocês, que não é responsável pelo transporte que vocês vão? Ou será que a escola, aí nós vamos parar, nós vamos decidir agora com as mães, mas às vezes nós paramos, porque não aguento, gente, nós estamos querendo ajudar. Ou politicagem, é que o cargo da senhora é político, né? É igual as outras mensagens que foram parar nas redes sociais, tentando denigrir alguma coisa que eu estava tentando fazer para o bem. Vocês vão responsabilizar pela vinda de a pé dessas crianças? Vão? Não vão também? Vocês vão fazer uma nota também? Ou isso é para tentar tirar a credibilidade do nosso trabalho? Na gestão passada, nas outras, quantos problemas nós já tivemos com ônibus escolar custeado pelo município? Quantos? Vocês quiserem que eu trago aqui? Agora nós estamos fazendo com carinho, com responsabilidade, com autorização dos pais, com autorização. Presidente, a senhora não conseguir presidir sozinha a casa, pede para o Davi tomar seu lugar. Eu acho uma vergonha esse rapaz chamar a atenção da senhora em toda sessão. Você já está extrapolando o tempo. Eu estou extrapolando porque eu não aguento ver as coisas que acontecem aqui, certo? Eu acho assim, dá a cadeira para ele. Presidente, a questão de ordem. Questão de ordem, rapaz. O senhor deveria ter ordem. Atrapalha o senhor tempo deveria todo. ter ordem. O senhor não certo? tem respeito. O meu sonho é ter uma hora de debate aqui. Uma hora. Você cortar, não. Precisa não. Uma hora de debate com esse vereador para ver quem é o certo e quem é o errado aqui. Uma hora.
Tá? É vergonhoso. Não tem necessidade de ficar gritando, gente. Vamos conversar, né? Não, mas eu acho uma vergonha eu chamar a atenção da senhora É, toda a sessão. Roberto, Já vocês não veem isso. Roberto, não precisava chamar se você respeitasse o tempo. Faz 50 sessões. É só respeita o tempo, porque não precisa de ninguém falar nada para ninguém. Mas quem aqui está aqui para cortar ou não é a senhora. Faz favor, Roberto. Olhando a cadeira. Com a palavra, o vereador Davi Souza. Boa noite aos membros da mesa diretora, boa noite aos demais colegas e todos aqueles que nos assistem. Presidente, eu convido então o vereador que gosta de falar para ele criar maioria na Câmara, para ele regular os partidos com que ele concorre e fazer as alterações que ele deseja. Se ele quer falar 13, 15, 18 minutos, que ele tenha a maioria para mudar o regimento nosso. Se ele quer mudar outras situações da lei orgânica, faça a maioria, trabalhe pela maioria. Pela ordem, Entendeu? eu vou dar uma saidinha aqui, eu vou ali no banheiro, estou passando mal. Porque aí fica fácil, porque eu, por exemplo, eu não tenho capacidade... Mas eu vou mostrar como que ele ganha a maioria, viu, gente? Eu vou mostrar como que ele ganha. Eu não tenho coragem de desrespeitar colegas excedendo o tempo. Eu não faço isso é desrespeitar colegas. Pois é. Não respeita colega, ultrapassa o tempo todas as vezes e dá essa situação. A gente fica aí de palco de pilheira para quem assiste às sessões. Presidente, dia 20 passado foi o dia da consciência negra e eu queria lembrar algumas situações sobre o racismo que a gente vê que ainda impera. Não tem como assim a gente desviar desse assunto. A Câmara, através até da Darcy, que é a irmã dela, sugeriu em 2019, 2018 que fosse feita uma lei criando a Semana da Consciência Negra no município, e foi feito. E agora, como a gente teve recente o dia 20, eu queria pedir para a presidente, para a Câmara organizar, não uma sessão na nossa, mas um dia de uma outra reunião, para que a gente possa prestigiar o dia, convidar representantes coletivos da consciência negra que tem no município, e inclusive convidar o ex-vereador Denão, que também foi um dos idealizadores da lei, para que nessa sessão possa, enfim, discorrer desses assuntos. Eu vou pedir também, se for essa senhora conceder autorização para que o Alisson, diante dos meninos do Parlamento Jovem, que já trabalhou esse tema, também nessa reunião, se a gente conseguir fazer, poder debater, instruir a reunião com esses temas, porque, presidente, querendo ou não, por mais que a gente às vezes queira esquivar do assunto, a questão do racismo, ela existe. A gente pode falar situações, por exemplo, de consciência, que é tudo humano. Eu também concordo, mas, presidente, o racismo desiguala essas situações. Só quem é negro que consegue enxergar o que é a rotina do racismo do Brasil. E em nossa cidade também, eu falo, sofri essas situações quando criança, e hoje no xadrez, como a gente tem uma rotina que envolve crianças, você vê assim que o racismo ele está ali. Então, o que a gente puder fazer para extinguir esse ranço da sociedade nossa, essa questão assim que de fato prejudica, porque isso às vezes vê dentro de casa, vê com brincadeiras e tudo, e faz mal. Essas coisas acho que não faz bem para ninguém. Então, se a presidente achar por bem assim criar meios, um terreno assim para a gente fazer essa reunião, convido os colegas vereadores para a gente debater o tema, e aí a gente começa a fazer a propaganda disso aí, inclusive chamando, como eu falei, a Darcy, a irmã, e o Denão, que na época foram os que estavam junto com a gente na consecução da lei. Devolvo a palavra, presidente. A palavra do vereador Fabiano Gomes. Eu nem queria fazer o uso da palavra hoje, porque eu não estou bem.
Mas eu cumprimento a presidente Cláudia, em seu nome os demais vereadores, a todos os funcionários da casa, ao nosso segurança e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Gostaria só de falar um assunto. Eu participo muito pouco de redes sociais, mas não pude deixar de ver várias pessoas criticando a ação de algumas pessoas que estão fazendo bem aí para a nossa comunidade, né? E eu não tive a oportunidade de estar no meio, ajudando aí esse transporte escolar, porém tive muita vontade de ajudar e tenho vontade de ajudar, porque eu tenho no meu coração de ajudar sempre o São Lucas, que é um bairro longe da nossa cidade, e eu fiz isso como meta de campanha. Eu não tive a oportunidade de ajudar, mas criticar também uma ação tão boa que está sendo feita, não para todos, mas pelo menos para aquelas crianças que estão morando ali naquele lugar. Essa equipe aí de pessoas aí que está disponibilizando, através do Roberto e mais algumas pessoas, estão fazendo esse trabalho, e a gente não tem como falar que esse trabalho é um trabalho ruim, né? Como foi mostrado aí, a prefeitura realmente ela não tem obrigatoriedade de ceder o transporte urbano, mas pelo que a gente conversou, a gente viu que para o próximo ano o executivo vai estar se esforçando aí para que cumpra todos os bairros aí da cidade, mas nós como líderes e como representantes, nós não podemos criticar essa atitude desse grupo de pessoas aí que está fazendo bem para essas crianças. Eu parabenizo o senhor e toda a sua equipe aí que está fazendo esse bem para o bairro ali do Progresso e São Lucas. Por essa noite é só, devolvo a palavra. Com a palavra, a vereadora Juliana Mater. Cumprimento a presidente, a mesa, cumprimento os colegas vereadores, os colegas funcionários e todos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Presidente, só em relação ao assunto da criança, vereador Roberto, acho importante a gente mencionar a necessidade, né, as condições que essa criança encontra. Não vou também entrar em detalhes. Conheço muito bem a realidade da família, muito bem a realidade dessa criança. Tenho mantido um contato permanente com a mãe, tá? O caso da cirurgia já está em andamento. Foi intermediado, né, uma consulta com o cirurgião pediátrico, que é o Dr. Nilo, e essa consulta particular teria um custo de aproximadamente R$600, e a mãe solicitou essa consulta, e a administração conseguiu o agendamento dessa consulta. Seria hoje, mas ontem ele foi conduzido à Santa Casa, justamente porque ele retirou a sonda mais uma vez. Semana passada aconteceu a mesma situação. A mãe ficou com ele 5 horas na Santa Casa e ontem novamente. Então, isso está muito frequente, porque ele já tem 9 anos e ele retira, ele leva a mão, né? E ele retira. Então, a cirurgia indicada no caso dele é uma gastrostomia, tá? É uma abertura no estômago que é feita na parte exterior da pele. Então, o alimento, ao invés de passar pela sonda nasal, vai ser introduzido nessa sonda gástrica, né, que a gente fala. Isso vai trazer qualidade de vida para essa criança. É uma cirurgia cara, é uma cirurgia eletiva, ela não é considerada no sistema SUS como cirurgia de urgência e emergência, como as cirurgias neurológicas, as cirurgias cardíacas. Mas, no caso dessa criança, que a gente pode dizer, por tudo que já passou até hoje, nesses 9 anos de idade, ele é um milagre. Né? Essa criança é um milagre. A senhora me permite 30 segundinhos? Sim. Bem rápido, obrigado, senhora. Então, é o que eu falo, eu acho que o pessoal devia ir lá conhecer, né? Ver o tempo que essa criança, a idade dela, o que ela vem passando ao longo dessa vida, 9 anos, e o que ela necessita. Como a senhora disse,
é uma cirurgia eletiva. Às vezes, não vamos conseguir pelo SUS. Agora, gente, não é só administração, não. Eu faço um apelo para o povo. Será que tanto a administração como o povo não poderia de fazer algo que gasta um dinheiro aí e pagar uma cirurgia para uma criança dessa? Eu, por exemplo, eu dou um órgão, eu dou minha vida pelo meu filho. E eu tenho certeza que esses pais também dão. Agora, será que nós, que somos próximos deles, dessa criança, nós que temos filhos, nós que estamos administrando, em si, hoje estamos políticos, será que não cabe a todos nós fazer um esforço, deixar de fazer alguma coisa supérflua para fazer a cirurgia dessa criança? Mas fica aí, vai conhecer ele, não é escutar a vereadora Juliana, escutar o vereador Roberto, não, é ir conhecer. Muito obrigado. Então, vereador, só complementando, eu concordo plenamente no sentido da comunidade se envolver nesse caso, mas nós já estamos dando o primeiro passo que é necessário, porque ele tem outras comorbidades, então tem que saber se essa cirurgia é indicada, se é o momento indicado para ele estar realizando, e só o médico capacitado para dizer isso, Então, a gente já está orientando a mãe nesse sentido, e já foi dado esse primeiro passo. Infelizmente, a consulta vai ter que ser reagendada, porque ele não teve possibilidade. A mãe, ele está internado ainda, e ele vai ser avaliado por esse profissional, só que a pedido da equipe médica que está atendendo ele na urgência, e não referente à consulta que havia sido agendada, tá? Então, talvez o médico não vai aprofundar nesse assunto da cirurgia, e sim conter e apresentar para ele um tratamento adequado para esse momento, para aquilo que ele está apresentando, que justificou a internação dele, certo? É uma cirurgia, segundo a mãe, é uma cirurgia que fica mais de 15 mil reais. Porém, se a comunidade se envolver, nós já tivemos outros casos que houve a vaquinha online, doações, venda de rifas, e eu acho que esse valor a gente apura rapidamente, tá? Então, assim, se a gente tiver a indicação da cirurgia para essa criança estiver apta a receber esse procedimento, sem um menor risco de outras complicações, e a gente obter esse orçamento para poder agilizar o procedimento. Porque existem outras formas, que não seja a judicial. A judicial está descartada pelo tempo que demoraria. Inclusive, a família recebeu, a mãe me disse que recebeu a orientação de uma profissional da saúde para entrar com pedido judicial, e eu achei um absurdo. E eu falei para ela, não, você não vai entrar com pedido judicial, não vai. A gente vai buscar uma outra alternativa de atendimento para ele. Então, a minha parte, com relação a essa criança, eu estou disposta a fazer o que for necessário para ajudar, porque é algo que vai garantir a ele uma qualidade de vida melhor. Então, nós estamos nesse processo e a gente vai se envolver nisso, pode contar comigo, para a gente poder correr atrás disso. Tenho certeza que, como você mesmo colocou, vereador, a administração vai também colaborar, mas nós não vamos deixar somente na mão da administração, todo mundo vai se envolver nisso, tenho certeza, e o quanto antes, no momento oportuno para a criança, esse procedimento será realizado. Se Deus quiser, só vou fazer uma perguntinha rapidinho, às vezes a presidência pode responder. Quanto que ficou o gasto das repartições internas da sala da biblioteca? Ficou em quanto esse gasto? Parece que foi 15 mil também, não foi? É só para saber assim direitinho, não sei se... Parece que ficou... A senhora sabe o valor? Ainda não, porque ainda não terminou, Roberto. Tá? Muito obrigado. Só para Depois fechar. que terminar, aí a gente vai colocar no portal de transparência
tudo direitinho, viu? Mas aí eu Muito eu te dou a obrigado. resposta também. Muito Eu obrigado. te falo enquanto ficou. E vou fazer um pedido também. Por exemplo, o jornal informativo da casa, que fez em julho, gastou mais ou menos uns R$8.000 para o jornal. Oi? R$6.000. E quem que entregou? Não pagou, não? Pagou. Ah, bom. É porque Lógico, alguém vai trabalhar na de graça. soma minha deu quase R$8.000. Ô, gente, tô Dava falando quase que para pagar essa cirurgia, hein? Pois deixa é. eu É uma concluir ideia a boa fala aí, ó. aqui. Muito obrigado. É porque eu respeito a fala de todo mundo, então eu peço que respeitem também para que eu possa concluir aqui. Então, em relação a isso, tá bom? Seria só o que eu tinha para dizer a respeito desse caso. Tenho outros assuntos a respeito da Associação dos Agentes Ambientais, da reciclagem. Tenho uma demanda também de profissionais da educação, mas estou aguardando pesquisas e alguns pareceres que estão sendo providenciados para eu poder entrar no detalhe desse assunto. Tá, presidente? Era só, eu devolvo a palavra. Com a palavra, a vereadora Maria Helena Faria. Cumprimento a todos os meus colegas vereadores, cumprimento aos servidores da casa, o Cléderson, a Angelita, a Meire, o Alisson e o Eliel. Cumprimento a todos que estão nos assistindo e aos que vão nos assistir. Primeiro, eu quero falar sobre a indicação número 128, onde eu estou solicitando a contratação de um médico ou de uma médica ginecologista para a rede municipal de saúde. O ginecologista, ele é a especialidade que atua na saúde reprodutiva da mulher. Ele previne, ele diagnostica e ele trata as doenças do sistema reprodutor feminino. Os preventivos e os pré-natais, eles são realizados no PSF. E eles atuam como indicador, sabe, até para vir um recurso. Também tem outros indicadores, né, nos PSFs, para vir esse recurso, e um deles é o pré-natal, o preventivo, né? Mas nós aí também temos o programa da mamografia, né? Desde já eu quero agradecer à secretária de Saúde e à administração municipal por ter atendido a minha solicitação para conceder ultrassom para aquelas mulheres que tiverem com BIRADS alterado. Enfim, e eu vou continuar lutando para aumentar a quantidade de mamografia, porque eu acredito na prevenção, no diagnóstico precoce, mas alguns resultados de ultrassons provenientes desses exames mamográficos, ultrassons uterinos, outros ultrassons, né, exames clínicos e outros diagnósticos, né, que o médico do PSF, porque alguns PSFs, o médico não é especialista em ginecologia, então ele não consegue diagnosticar. Às vezes ele até diagnostica, mas ele não com tanta exatidão como seria de um ginecologista. Então, é necessário encaminhar essa mulher para ou para a ginecologista para começar o tratamento precoce, né? Tem outras demandas também e outras enfermidades. Por exemplo, o ginecologista ele pode trabalhar em conjunto com o PSF para fazer o trabalho de orientação sexual e planejamento familiar. Então, assim, tem várias coisas que é necessário o ginecologista. Daí o motivo de eu estar solicitando, já vem sendo solicitada várias vezes aqui na casa essa especialidade, e eu solicito mais uma vez, como também solicitei a do psicólogo e outras coisas. Eu quero agradecer o meu amigo, o vereador de São Sebastião do Paraíso, o Vinícius Scarano. Ele liderou comigo uma ação que nós fizemos, né, impedindo a cobrança de esgoto, junto com a cobrança do tratamento da água, da Copasa. Isso tinha sido autorizado pela ERSAI, mas vários vereadores também entraram nessa luta, e não está sendo feita essa cobrança, né, do tratamento do esgoto junto com o tratamento de água. Então, assim, o Vinícius ele atuou fortemente nisso, e agora ele nos ajudou, intervindo também junto ao Ministério da Educação, a conseguir R$100.000 para a Escola Municipal Engenheiro Jorge Oliva. Então, Vinícius, eu sei que se você não estiver assistindo agora, vai assistir. Fica aqui os meus agradecimentos.
Fica aqui os meus aplausos ao excelente trabalho que você faz como vereador em São Sebastião do Paraíso e a minha torcida para que a sua candidatura como deputado federal dê certo. Eu sei que nós seremos bem representados. Eu quero falar também sobre uma solicitação que eu fiz ao deputado estadual Antônio Carlos Arantes, solicitando exames de média complexidade. Ultrassom, ecocardiograma, endoscopia, tomografia, ressonância, são exames necessários e que complementam o diagnóstico final, né? E que a gente sabe que a população precisa. E o deputado encaminhou o ofício, né, ao Ministério da Saúde, ao senhor Marcelo Queiroga, e o recurso para os procedimentos, né, solicitando esse recurso. Então, eu também quero agradecer ao deputado Antônio Carlos por dar essa atenção a essa minha solicitação e pela disponibilidade que a gente sempre está vendo ele tendo com a população. Bom, presidente, por hoje é só, eu deixo a palavra. Gostaria de cumprimentar todos os meus colegas vereadores, aos servidores da casa, ao nosso vigilante Eliel e a todos que estão nos assistindo. Primeiramente, queria dar parabéns para o pessoal da saúde dos PSFs, que estão trabalhando em horários diferentes para atender toda a população aí, principalmente os homens, né, para fazer os exames aí, que nós estamos no Novembro Azul. Quero também falar um pouquinho da minha indicação. Eu fiz uma indicação para o Executivo, porque nós temos muita demanda na engenharia, e eu estive lá, é muito serviço, e às vezes os engenheiros eles têm que sair para medir alguma coisa, fazer um serviço que um estagiário pode estar auxiliando para ficar assim, a demanda ser mais rápida lá na engenharia. Então, eu fiz a indicação para que colocasse lá 2 estagiários para ajudar para as coisas lá serem assim, mais rápidas e atender a população com mais agilidade. Gostaria de cumprimentar todos os itauenses, levar até suas casas um abraço a todos. Convoco uma sessão extraordinária, logo após essa, para a segunda votação dos projetos ora aprovados em primeiro turno. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo itauense, declaro aberta a presente sessão extraordinária sem remuneração. Conferido o quórum, coloco em segunda discussão global projetos de leis orçamentárias, projeto de lei de número 46, altera a lei de 1125, de 20 de maio de 2021, lei de diretrizes orçamentárias de 2022, que dispõe as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2022. Altera a LDO para 2022. Projeto de Lei 47 autoriza a concessão de subvenção, auxílios e contribuições no exercício de 2022 e dá outras providências. Lei das subvenções para 2022. Projeto de Lei número 48, dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2022/2025, trata do PPA. Coloco em segunda votação o projeto de lei de número 46, alterada a LDO.
Aprovada por unanimidade. Coloco em segunda votação o projeto de lei número 47, subvenções. Aprovada por unanimidade. Coloco em segunda votação o projeto de lei número 48, PPA. Aprovada por unanimidade. Lembrando que o projeto de lei de número 49, que trata do orçamento para 2022, retorna à Comissão de Finanças para incorporação de emendas aprovadas e, após, será o projeto incluso em pauta para a segunda votação. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos.